Salve, salve galera do nono ano. Hoje a gente vai trabalhar a questão da lição 9, tá? La Tierra de Gracia, beleza? Vamos trabalhar uma autora venezuelana, certo? Magnífica, revolucionária na literatura, certo? E algumas afirmações magníficas também, gente. Você precisa conhecer. Ela é Teresa de la Parra, certo? Magnífica, e hoje nós vamos conhecer. Já conhecemos outros autores, né? Conhecemos inclusive Pablo Neruda, e hoje trago para vocês fantástico. Vamos lá, vamos curtir, beleza? Belezinha, galera do nono ano. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 9, não é isso? Vamos falar um pouco de La Tierra de Gracia, né? Vamos conhecer um pouco Teresa de la Parra, certo? Uma fantástica escritora, tá? Fantástica, maravilhosa, que morou em Madrid, certo? Viveu na Europa, né? Mas assim, gente, ela é venezuelana, tá? Talvez seja um dos maiores nomes, né, que nós temos de autores, né, de revolucionários venezuelanos, certo? E aí nós temos Teresa de la Parra, nasceu em 5 de outubro de 1889, primeira filha de pais venezuelanos, primeira filha, tá? Rafael Parra Hernández e Isabel Sanojo, tá? Teve 5 irmãos, 2 irmãos maiores, enfim, e algumas irmãs, tá? Ela, na verdade, vai nascer o quê? Ana Teresa de la Parra Sanojo, certo? Mais conhecida como Teresa de la Parra, foi escritora venezuelana. É considerada uma das maiores, né? A que mais se destaca em sua época. Apesar de grande parte de sua vida ter vivido no estrangeiro, né? Mas expressou de forma magnífica, né? De forma, uma literatura fantástica, o ambiente íntimo e familiar da Venezuela, tá? E, gente, ela é comparada, inclusive, a vários autores, certo? Inclusive Cervantes, para você ter uma ideia, a Shakespeare, né? Em nível, certo? E um estilo livre do creolismo, tá? Um estilo pitoresco da época, né, da Venezuela. Não esqueçam que Teresa de la Parra, não sei se eu já falei para vocês, ela vai escrever muitos contos, algumas novelas, né? E uma das mais famosas, tá? É Ifigênia e Memórias de Mama Blanca, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, um pedacinho só, tá? Então vamos lá. O pseudônimo de Teresa de la Parra, né? É uma história bem interessante, né? Em 1924, publicada a primeira grande novela dessa escritora, né? E usa o pseudônimo de Teresa de la Parra. O nome Teresa, sabe, ele diretamente, ele provém de uma série de nomes de sua família, de mulheres da sua família, né, que levavam esse nome, né? E começou, gente, com a tatarabuela, com a sua tataravó, certo? Então quase todas elas são Teresa, e ela assume esse pseudônimo, tá? E é interessante, né, porque marca muito a questão da sua literatura, muito voltada a questões familiares, tá? Ela era de uma família rica, certo? Ela era parente, gente, do Simão Bolívar, o grande libertador, né? E a avó dela era mãe de Carlos Soler, herói venezuelano. Assim, né, gente, era muito fácil compreender um pouco das questões da utilização do seu nome, certo? E vamos lá. Com esse nome ela ficou imortalizada, né? Teresa de la Parra feminista, tá? De uma forma que ela mesma se caracterizava, e é interessante. Em 1930, Teresa de la Parra foi convidada a oferecer uma série de conferências em Bogotá. E o conteúdo dessas conferências foi publicado em 1961, tá? Isso é só para registrar. Esses textos se referem à influência das mulheres na cultura e na história espanhola, tá? E essas conferências, Teresa de la Parra compartilhou suas ideias, tá? Sobre o feminismo, o direito. Imagina, gente, ela vindo de uma família tradicionalíssima, né? Uma família abastada, uma família patriarcal, certo? Uma família, gente, que trazia toda essa história do grande libertador, né?
que era uma família tradicional, né, gente? E aí ela falar naquela época sobre feminismo. E disse que as mulheres devem ser fortes e sensatas, devem trabalhar sim e ser financeiramente independentes. E deveriam considerar os homens como seus amigos e companheiros, não como seu proprietário, né? Ou inimigos. Ela se chamou, gente, uma feminista moderada. Imagina naquela época, gente. E argumentou que mudaria radicalmente, né? E essa mudança radical traria estabilidade entre os dois sexos, né? Do momento que as pessoas passassem, os gêneros, tanto homens quanto mulheres, passassem a se respeitar mutuamente, certamente seria melhor, viveriam com mais tranquilidade, tá? Bom, seu estilo, vários críticos, gente, já falaram sobre o trabalho, e diz que é um trabalho único, né? O movimento literário inicia um novo movimento literário na Venezuela, nem poderia ser definido como qualquer movimento literário, gente. Gómez Gil escreveu que La Parra deu estímulo a uma rica literatura feminina que ofereceu quase todos os países da Hispano-América. Então, ela vai escrever muito sobre a América do Sul, né, gente? Os historiadores da literatura têm diferentes opiniões sobre o estilo que ela desenvolve. Algumas pessoas dizem que as narrações subjetivas e também objetivas, né? E suas obras de novelas psicológicas e filosóficas lembram, sabe, criam, na verdade, iniciam o regionalismo na Venezuela, né? E ainda colocam ela, gente, com uma proximidade, né, de algumas obras dela, gente, ao realismo, tá? Um estilo europeu, né? Por exemplo, Efigênia e Memórias de Mama Blanca, muito próximo ao realismo, tá, gente, europeu. Porque mostram que os costumes e os ajustes, né, da vida venezuelana, até a sua absoluta fidelidade ao realismo propriamente dito, né? Tá? Algumas críticas, como Rosiane Miller, né, compara a Teresa com a novelista inglesa Jane Austen, né, dado ao feito a grandiosidade da obra Efigênia, né? E escreve, gente, porque em Efigênia ela descreve a sociedade da elite, os costumes, né? E dá um forte enfoque aos assuntos da classe e das modalidades. Essa Miller, né? Essa crítica, né? Essas associações em relação de vários membros de intelectualidade, e diz o seguinte, gente, que ela não perde nada para Frei Luís de León, São Juan de la Cruz, para William Shakespeare, Anatole France, Gutierrez Narreira, tá? Então, gente, para Cervantes, essa de Queiroz, que creio que vocês conheçam bem, então ele coloca a esse patamar. Bom, nesse quadro nós temos algumas obras da Teresa, tá? E não vou, naturalmente, falar de todas, mas assim a gente vai falar um pouquinho, que já começamos, de somente Memórias de Mama Blanca, ok? E Memórias de Mama Blanca, gente, é uma novela publicada em 1829, considerada um clássico da literatura hispano-americana, tá? Constitui a primeira grande novela de evocação à literatura da Venezuela. Foi escrita na Europa durante a autorreclusão, não é isso? Na Suíça, uma parte de Teresa. Que isso impulsionou essas viagens para terminar a obra e voltar para sua casa, né? Ela aborda o tema da memória familiar, a saga da família, ilustra o ambiente de sua quando criança, né, na Venezuela, nas fazendas, mostrando os personagens, os costumes da época, a exploração da intimidade da família de Mama Blanca e o reflexo da intimidade da mesma gente, do mesmo mulher venezuelana, do povo venezuelano, tá? Esse tema sempre fascinou, tá? A novela relata, gente, momentos importantes de sua infância. É um especial sobre a relação de sua família e desenvolve na fazenda de seu pai
em que existia um trapiche para fabricar papelão, né? Sem essas memórias, uma jovial anciã que conta suas travessuras infantis. Teresa de la Parra conheceu casualmente a essa anciã, com que estava ligada por algum laço de parentesco, não é isso? E o desfecho se dá por questões misteriosas, afinidades espirituais, certo? Bom, ao longo de suas páginas, os olhos, né, de Mamã Blanca, de Branca de Neve, vão descrevendo personagens emblemáticos de um país e experimentar um profundo processo de transformações políticas, sociais e culturais e econômicas que a sociedade talvez não percebesse, mas a Teresa já percebia e já se posicionava, inclusive na sua obra, né? E entre os personagens estão Evelyn, né, a mulata traída, o primo Juancho, né, ilustrador europeísta, né, desenhista, Vicente Cococho, peão da hacienda, né, o peão da fazenda, e assim, gente, eram tudo por palavras. As palavras eram próprias, tá, do século XIX. Então, assim, dá pra gente perceber que era uma viagem ao tempo, né? E a segunda novela, né? Essa é a segunda novela da Teresa, tá? Não é muito bela, mas não recebeu a mesma aceitação do público como a Efigênia, tá? Os leitores que viram, gente, Memórias de Mamã Blanca, né, gostaram, mas não tanto quanto a Efigênia, né? Foi uma reação grandiosa, tá? Beleza? Então vamos ver o que nós temos aqui. Na novela Efigênia, Teresa explora o tema da identidade feminina através do desenvolvimento psicológico e emocional da protagonista, Maria Eugênia, certo? Alonso. Efigênia foi a primeira grande novela venezuelana que marca o amadurecimento do gênero das letras do país. Foi escrita ao terminar a Primeira Guerra Mundial, publicada em 1924, escrita em forma de diário pessoal. É a primeira novela publicada com o pseudônimo de Teresa de la Parra. A novela foi considerada uma obra feminista até os anos 80 e refletia a inconformidade de uma jovem que não tem voz própria nem possibilidade de escolher seu destino em um mundo em que, segundo a definição, é um banquete de homens sós. A novela mostra a realidade de muitos contemporâneos da autora, certo? Então é uma novela que até hoje ela é muito contemporânea para a gente, se nós formos buscar algumas minúcias, né? Então ela marca a revolução, tanto que ela é chamada de revolucionária da literatura, certo? Então Teresa, ela nos presenteia hoje com esse grande regalo, né? Que nos faz conhecer um pouco mais desse universo da literatura hispano-americana, né? Nós que já conhecemos Pablo Neruda, conhecemos outros tantos nomes, né? E hoje nós chegamos à Venezuela conhecendo mais uma grande artista, certo? E aqui nós ficamos e nós temos o nosso exercício para nós resolvermos. Então vocês vão resolver o exercício e vão enviar para mim. Beleza? Um abraço a todos e até semana que vem.